Você já se sentiu incapaz de aprender algo novo? Muitas pessoas tentam e não conseguem, pois elas não acreditam que é capaz de continuar evoluindo na vida, de aprender coisas novas. O mindset fixo atrapalha o seu desenvolvimento pessoal e com os pontos que eu vou trazer aqui nesse vídeo, você pode perceber e reduzir o impacto silencioso que ele causa na sua evolução pessoal. Existe um outro lado da moeda, um mindset de crescimento. Quando a gente tem os dois pontos, é possível identificar se na sua vida você tem um mindset fixo e se tem algo que está te atrapalhando. Então fica comigo que eu quero mostrar o que eu aprendi com esse livro aqui chamado Mindset. Antes de eu explicar o que é um mindset de crescimento, vamos jogar no Google e ver a definição que ele entrega pra gente. O mindset é o conjunto de crenças e atitudes que moldam a forma como uma pessoa interpreta a vida, toma decisões e se comporta. Portanto, o mindset é a perspectiva de visão do mundo das pessoas e o que elas acreditam que deveria acontecer. Se eu acredito que todo mundo deveria se casar, isso vai guiar minhas ações para que eu me case também, pois esse é o meu mindset, que as pessoas deveriam se casar. Outro exemplo são pessoas que fazem exercício físico e fazem dieta, porque isso é um meio de vida saudável. Então, as ações que eu vou tomar durante a minha vida vão ser guiadas pelo que eu acredito que deveria acontecer. Eu acredito que as pessoas devem se cuidar e ser saudáveis, então eu vou fazer exercício físico. Isso guia as minhas ações. Dou uma ênfase aqui porque, veja, se eu acredito que as pessoas devem se casar, eu vou acabar me casando. E pessoas com esse mesmo mindset vão seguir a mesma ação. E as ações são as coisas que a gente faz na nossa vida que dão sentido, que dão formato para a nossa vida. Se a gente age, a gente muda a vida da gente. E a gente acredita nesses mindsets para simplificar como as coisas funcionam. A vida é muito complexa, existem vários tópicos e exemplos, vários assuntos complexos de se falar e conversar. Então, para a gente simplificar e explicar para os outros, a gente tem uma crença, um mindset. Tanto é que esse nome mindset e crença são meio distintos, mas a gente pode ver como uma crença, uma perspectiva. Imagina, a vida é tão complexa, imagina se a gente fica travado para decidir se vegetais fazem bem para a saúde. A minha ação não é direcionada para comer vegetal, porque eu não acredito se é ou não é. Então eu fico me questionando e não ajo, e isso trauma uma consequência maior porque eu não agi. Isso é um mindset. É a capacidade de eu enxergar aquilo que eu acredito e tomar uma ação diante daquele rumo. Por que que o mindset influencia tanto? Agora eu quero trazer um ponto, um estudo científico, para trazer um embasamento por que que o mindset influencia a gente e é capaz de mudar o nosso pensamento, a nossa vida. Existe um estudo da cientista Alia Crum, onde ela reuniu uma galera, dividiu dois grupos, pegou eles e entregou para eles milkshakes iguais. Um grupo recebeu um milkshake light, leve, sem gordura, fitness, todas as descrições da embalagem estavam descrevendo que era menos gorduroso. E o outro grupo recebeu o mesmo milkshake, só que com uma embalagem que era bem gorduroso, ele tinha muito açúcar, então ele tinha toda essa tendência a ser mais apetitoso. O mindset aqui foi configurado. A perspectiva dos dois grupos estavam separadas, estavam distintas. O que acontece? Foi medido ao longo do teste 3 vezes o nível de grelina no sangue das pessoas. A grelina é um hormônio no nosso cérebro relacionado com a fome. Então, quanto maior o nível de grelina, maior a fome. Então, o resultado disso, dessas medições, dos dois grupos, o pessoal que tomou milkshake light, por ser mais leve, o nível de grelina no final do teste foi maior. Porque se você come algo, é intuitivo que você esteja com fome, já que você comeu menos gordura, é uma coisa mais leve, então dá para você comer de novo. O grupo que estava com o milkshake mais gorduroso estava com o nível de grelina mais baixo no sangue, ou seja, eles estavam mais satisfeitos no final do teste, o que indica que o mindset, aquilo que você acreditou que você comeu, porque os dois eram a mesma coisa, aquilo que você acreditou moldou em níveis hormonais o seu corpo. Então, vem comigo. Se você acredita, você tem
perspectivas da sua vida sobre certas coisas, como é que isso não vai impactar a forma que você acredita da sua evolução pessoal, da sua capacidade de criar as coisas? Como que isso pode afetar você? Vamos entender um pouco sobre mindset fixo. Para explicar o mindset fixo, eu quero trazer a história da lebre e da tartaruga. A história da lebre e da tartaruga é muito famosa, tem na internet, uma corrida entre os dois animais. Quem ganha foi a tartaruga e a lebre perde. A lebre aqui eu quero trazer como exemplo do mindset fixo. Por quê? É um animal que é naturalmente veloz. Contra uma tartaruga era claro que ele ia correr, ele não ia precisar se esforçar. Esses dois pontos trazem um exemplo perfeito para se falar sobre o mindset, na minha opinião, que é: o mindset fixo já nasce bom e é assim, para ele já sabe. E segundo, que o esforço é sinal de burrice. Se você precisa se esforçar, é claro que você não sabe. Então peraí, o mindset fixo acredita que você já nasce com habilidades, você tem elas durante a vida, e que se você precisa se esforçar, você não é bom? Beleza, ótimo. Então, com isso, existem dons, existem habilidades natas. As pessoas que tocam um instrumento, elas já nascem sabendo, a habilidade está no sangue delas. Isso é o que o mindset fixo acredita. Uma frase da própria autora para exemplificar o mindset fixo é a seguinte: na verdade, pessoas com mindset fixo esperam a habilidade vir sozinha, sem nenhum sinal de aprendizado. Afinal, se você sabe, você sabe. E se não sabe, não sabe. Então, 3 pontos cruciais do mindset fixo. 1. O esforço é para os fracos. Se você se esforça, você não sabe. 2. A falha significa fracasso. Você vai se esconder. E 3. Você já nasce sabendo, você tem o dom. Se você não sabe, você não sabe. Não é capaz de aprender. Isso é o mindset fixo. Muitas vezes você pode se deparar com uma situação e qualquer um desses 3 pontos que apareça, se você vai falhar, se você precisa se esforçar ou se é algo que você já não sabe, vai vir um pensamento na sua cabeça: ah, eu acho que isso não é pra mim, eu não vou fazer. E você pode se autossabotar de experienciar uma coisa nova. Isso é algo inconsciente, que a gente nem percebe. Precisamos ter autoconhecimento para perceber. E isso aí, por ser inconsciente, eu percebi algo lendo o livro Inteligência Emocional, do Augusto Cury, que pode ser um conceito que ele mesmo trouxe, chamado janela traumática. Essa janela é algo que eu vou explicar mais pra frente no vídeo. Pra gente entender melhor, vamos saber sobre o mindset de crescimento. Simplificando, o mindset de crescimento reconhece 2 coisas contrárias do mindset de fixo. O esforço é o caminho para você se desenvolver e evoluir seu conhecimento, sua dedicação, através do esforço. Então a gente aprende se esforçando, diferente do esforço do mindset fixo, que ele é sinônimo de que você não sabe. E segundo, as falhas são uma oportunidade de aprendizado. Se você falha, você tem a possibilidade de aprender com o seu erro. Essa perspectiva traz uma evolução, uma maneira que a gente possa aprender a fazer as coisas, a evoluir como pessoa. Porém, hoje, com as recompensas fáceis que temos na nossa vida, fica difícil de valorizar o esforço. A gente recebe tudo fácil, rede social, jogos, nada contra, mas eles realmente ofuscam um pouco o mindset de crescimento. Mas não são eles os culpados por ofuscar o mindset de crescimento. A gente não tem ele o tempo todo. Você pode acreditar, o mindset de crescimento eu tenho, eu estou sempre pensando assim, mas a gente precisa ter o conhecimento e ativar ele nos momentos que a gente mais precisa. Quando eu estou produzindo os materiais para minha aula, eu demoro um pouco, eu preciso me esforçar. E eu me pergunto, será que eu sou mesmo bom naquilo? Se eu fosse, talvez eu não precisaria me esforçar tanto, não demoraria tanto tempo. É aqui que eu preciso ativamente trazer um mindset de crescimento e avaliar que esse esforço é o caminho para que eu possa melhorar como produtor das minhas próprias aulas, aprender com meus próprios erros se eu fizer alguma coisa errada, valorizar o processo independente do resultado, se permitir errar e saber que ainda eu não sou capaz de fazer, mas eu ainda posso fazer. Eu ainda vou falar inglês, estou aprendendo, mas eu ainda posso falar inglês, ainda vou falar japonês, ainda vou criar uma música, ainda vou fazer um álbum. Várias possibilidades são possíveis se a gente acredita que ainda é possível fazer. Quantas experiências você pode viver se você se permitir ser um aprendiz novamente? Então é simples, basta pensar positivo,
se esforçar, que o mindset de crescimento vai trazer benefícios para nossa vida. Não. Tem um fator que pode impedir o acesso ao mindset de crescimento, que são as janelas traumáticas. Eu começo a explicação trazendo uma frase do próprio autor Augusto Cury: o inconsciente é a primeira etapa do teatro mental. O que são as janelas traumáticas? São memórias negativas, de emoções negativas que a gente registrou e armazenou dentro de gavetas, dentro de pastas, e ficam como cicatrizes no nosso cérebro. Essas emoções negativas que a gente adquiriu, se elas não forem processadas, se elas não forem raciocinadas ou até mesmo percebidas, elas geram impulsos na gente, elas geram impulsividade, autossabotagem, e isso influencia a nossa capacidade de escolha com base naquilo que traumatizou a gente. Esses traumas podem vir de julgamentos excessivos, de experiências negativas que a gente viveu e te guarda pra gente. Por que que a primeira etapa do cérebro, a primeira etapa do teatro mental é inconsciente? Porque as janelas traumáticas estão no inconsciente. E por que que isso pode impedir o acesso ao mindset de crescimento? Porque algo inconsciente é necessário que se tenha consciência daquilo, que você perceba que existe aquilo. Então isso pode apresentar um perigo. Muitas pessoas acreditam que já está no mindset de crescimento, mas diante de uma situação desafiadora, ela se coloca como não consegue aprender mais. Pode ser um trauma, pode ser um reflexo da janela, um gatilho que foi ativado. E a autossabotagem, os impulsos, eles evitam que a gente tome uma ação. Por exemplo, procrastinação. Uma coisa que eu passo, que é a procrastinação. Por quê? Porque alguma vez na minha vida eu tive uma experiência frustrante em fazer determinada coisa. Então eu procrastino, eu evito ela para que o erro não seja vivido de novo. Aquela experiência negativa não seja vivida de novo. Aquele esforço não seja vivido de novo. Então perceba que existe esse bloqueio emocional, mental, que pode acontecer e evita com que você entre no mindset de crescimento. E o inconsciente, as janelas traumáticas, elas são capazes de bloquear um caminho cerebral para outras áreas de atividade. E se elas são bloqueadas, você não vai ter o acesso a elas e vai tentar evitar ao máximo, porque está tudo bloqueado, nada vai passar. Então isso é um dos problemas do mindset de crescimento. A gente precisa ter esse autoconhecimento para que não aconteça isso. O segundo problema que é necessário consciência é sobre capacidade de aprender com os seus erros. O mindset de crescimento valoriza muito isso. Mas não basta só errar, tem que aprender a errar. O erro é valorizado, mas tem que ser aprendido. Também o psiquiatra Augusto Cury falou no mesmo livro, O Código da Inteligência Emocional, sobre aprender a errar. Você precisa aprender para não carregar uma carga de frustrações com base nesses erros, e isso não vire um fardo para você. Então tudo isso que eu trago aqui, gente, são coisas que a gente precisa ter consciência. Como que a gente pode melhorar e resolver isso? Através da gestão da inteligência emocional. Um tema que pode ficar para um outro vídeo, porque é muita coisa para se falar, mas essa autoconsciência, saber dessas coisas que acontecem com a gente, que pode ser o primeiro passo para você ir para o mindset de crescimento. Isso já pode ser a consciência de você saber que precisa ativar, que você precisa refletir, fazer essa gestão da inteligência emocional. Pode ser o primeiro passo para você evoluir na sua jornada com seu desenvolvimento pessoal e melhorar como pessoa. E por que o mindset fixo pode ser prejudicial para a evolução? Porque ele é inconsciente. Se ele é inconsciente, você não percebe durante o dia. Então você está preso no mindset fixo sem perceber. A autoconsciência, o autoconhecimento permite que você saia dessa ponto A e vá para o ponto B do mindset de crescimento. Perceba onde estão as suas crenças limitantes e melhore a partir daí, porque existem muitas pessoas que infelizmente, devido à ignorância, deixam de se conhecer e saber onde estão seus limites, onde elas poderiam melhorar, mas elas evitam isso devido a algo que bloqueia elas internamente. E o perigo do mindset fixo, por ser inconsciente, é que é necessário que você ative a consciência para que você possa ir para o mindset de crescimento. Com tudo isso que eu trago para vocês, eu digo que eu cansei de colecionar fracassos. Eu não gostaria de viver minha vida pensando que não seria capaz de fazer algo, sendo tão novo, e não ser mais capaz de aprender, porque é algo que eu não nasci, não sou bom, e me comparar com outras pessoas, achar que
elas são melhores que eu, sendo que elas se esforçaram e eu não. Acreditar que elas têm o dom e achar que eu não tenho. Eu ainda não sei e sou capaz de aprender. Agora, quantas coisas você ainda é capaz de aprender e pode fazer se você adquirir a perspectiva de ser ainda um aprendiz? Eu sei que parece ser tão simples. Basicamente, pense positivo, mas veja todo o autoconhecimento que te ajuda a ser 1% melhor. Isso tudo eu trago de uma pessoa, eu, que tento ser 1% melhor. Trago aqui como um aprendizado para que quem se identificar possa ser um pouco melhor também. É sobre aproveitar o processo, a evolução, o esforço e não ligar muito pro resultado. Inclusive, se você quer saber mais sobre resultados, vai ter um card disponível para você clicar e saber mais sobre aproveitar o processo, que pode ser uma das maneiras de você aproveitar mais o seu aprendizado. Com o mundo hoje tão conectado, as velocidades das coisas tão rápidas, fique aqui o meu leve aprendizado e compartilhamento com vocês. Aproveitem seu processo de evolução, seu autoconhecimento e nos vemos numa próxima jornada.